para falar agora de saúde, porque a ANS recebe cerca de 1.000 reclamações por mês sobre cancelamentos de plano de saúde sem aviso das operadoras. Sobre o assunto, a gente conversa agora com Jones Guimarães, ele que é advogado, especialista em direito da saúde, já está por aqui com a gente. Jones, muito bom dia ainda, né? Bem-vindo aqui ao Manhã Band News. O que a gente pode trazer em relação a esse alerta, principalmente olhando para o consumidor, né? O que o consumidor pode fazer nesse momento em que se tem ali um plano de saúde cancelado, sem esse aviso das operadoras? Qual que é o primeiro passo, como agir a partir daí? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Regina. Uma satisfação estar conversando com vocês mais uma vez. O cancelamento unilateral de planos de saúde tem se tornado rotina, né? Os consumidores eles têm sido bastante prejudicados com esses tipos de cancelamento. E quando nós vamos para a parte prática, a gente precisa observar que o plano de saúde ele só deve ser cancelado em duas situações. A primeira é quando o consumidor ele não está adimplente, né? Então ele está ali em atraso superior a 60 dias para os contratos formalizados até o mês passado, ou ele está no atraso superior a 2 parcelas para os contratos que foram celebrados a partir do 1º desse mês. Mas na prática, os planos de saúde têm cancelado os convênios dos segurados por amostragem de pessoas que precisam de tratamentos mais caros, como, por exemplo, as pessoas que têm filhos com dependentes autistas, que demandam tratamentos de alto custo. São planos que têm sido constantemente cancelados pelas operadoras. Na realidade, a gente tem observado que os planos de saúde fazem esses cancelamentos sem observar as regras da ANS. Ou seja, não há esse controle com relação às razões reais de poder cancelar, não há notificação prévia, e aí os segurados acabam ficando em situação e ficam prejudicados, né, porque acabam sem poder utilizar desses planos de saúde, ainda mais quando estão com tratamentos em andamento, né? A gente percebe que muitos dos casos que são indeferidos, que há cancelamento, são de situações de pessoas que estão com tratamento em andamento. E nesses casos, não poderiam, de forma alguma, ser cancelados. E aí, o que é que cabe ao segurado? O segurado tem algumas alternativas, né? A gente percebe que há realmente um número crescente junto à ANS de reclamações sobre cancelamentos de planos de saúde. Porém, o número de cancelamentos, de reclamações junto à ANS não condiz com o número de cancelamentos, porque geralmente os segurados não reclamam, né? Muitos deles se conformam com a situação e acabam não abrindo reclamações junto à ANS. Então, se a gente imagina lá que tem mais de 1.000 reclamações por mês formais, no ponto de vista da prática, né, no campo do mundo fático, com certeza o número de cancelamentos é muito superior a 1.000 por mês, né, porque muitas das pessoas não fazem esse tipo de reclamação e não há aí um canal oficial para saber quantos planos foram cancelados por mês pelos planos de saúde. Doutor, e aí os segurados... Muito bem, até o seguinte, a ANS, desculpa te interromper, anunciou que nesse mês já estão valendo novas regras para notificação dos beneficiários de planos de saúde por falta de pagamento. E de acordo com essa regra anunciada já valendo nesse mês, no dia 1º de dezembro, em novos contratos celebrados, o usuário poderá ter o plano cancelado por inadimplência se deixar de pagar no mínimo 2 mensalidades consecutivas ou não. Já para os planos contratados até 30 de novembro, continua valendo a regra antiga. O cancelamento é devido se uma mensalidade ficar em aberto por mais de 60 dias ou mais mensalidades. Mas o que a gente repara é que falta sequer uma notificação por parte dos planos em dizer ali para o cliente, estamos cancelando o seu plano a partir de amanhã, se você sofrer um acidente, for ao hospital, não há mais uma cobertura.
como você disse, né, muita gente acaba passando por essa questão e sequer busca os seus direitos. Então, numa situação como essa, como fazer valer os seus direitos? Quais são os canais indicados para esses clientes? Perfeito. Além da reclamação junto à ANS, o consumidor ele pode também abrir uma reclamação no site do consumidor.gov. E o mais indicado, que é o que de fato vai resolver a situação dele, é procurar a ajuda de um advogado especialista em ações de saúde, que ele vai, através de uma ação judicial, conseguir de forma ágil e rápida reativar essa cobertura para que a pessoa possa voltar a ter seu tratamento, ter suas terapias garantidas através de uma ação judicial. De fato, houve essa mudança com relação às notificações, né? E eu percebo isso como muito positivo. Porém, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Se o consumidor vai poder ser notificado por e-mail, por WhatsApp, por SMS, ele vai precisar confirmar que recebeu a notificação. Ou seja, para o plano de saúde poder se valer dessa regra para os novos contratos, ele vai precisar garantir que essa informação chegou ao consumidor. E a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm tanto acesso à informática, à informatização, e o uso de telefone ainda é uma barreira para conseguir se comprovar de que essas pessoas realmente foram notificadas pelos planos de saúde. Então, precisa existir o plano de saúde notificando e as pessoas recebendo essas notificações. Essa nova regra, que passou a valer a partir do 1º deste mês, eu acredito que ela acaba sendo mais benéfica para o consumidor. Ele só vai ter o benefício, o plano de saúde ser cancelado a partir do 2º atraso, né? Então, diferentemente do que é para os planos contratados até o mês passado, né? Que o atraso superior a 60 dias já garantia aí o direito do plano reincidir, desde que notificado o segurado. Tá certo, então, doutor Jones Guimarães, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos compartilhados e até uma próxima. Até uma próxima, tudo junto. Forte abraço. Obrigada. Até mais.